Olá, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, unidos na fé, nesse dia 6 de junho de 2024, essa quinta-feira da 9ª semana do Tempo Comum, abrimos o nosso coração para ouvir o Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos de 28b a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, na verdade é como dissestes. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos paroquianos, irmãos e irmãs unidos na fé, nós nos deparamos com essa parte do Evangelho de Marcos que é bonito. Havia na época de Jesus uma quantidade de leis enorme, 613 leis, a maioria era proibições e o restante obrigações, e que um bom religioso, um bom fariseu, era bom à medida que ele conseguia cumprir tudo aquilo. Mas sempre havia uma pergunta fundamental: qual é o primeiro? Qual que é o mais importante? Alguns era sábado, outros era o jejum, outros era... e aí era uma confusão. Então nós tínhamos a regra do puro e do impuro e a quantidade de leis que a gente tinha que cumprir para ser um bom religioso. Jesus está no capítulo 12 de Marcos, que é o capítulo dos confrontos. Jesus é o momento em que as pessoas vivem armando ciladas para Jesus. Nós já vimos isso no decorrer dessa semana. É uma cilada atrás da outra, uma pergunta capciosa atrás da outra. Às vezes a gente encontra gente assim, né? Seres humanos que se comportam como fariseus e doutores da lei ou partidários de Herodes, que fazem perguntas para nos colocar em situações perigosas e difíceis para nos acusar e nos condenar. Isso é muito comum no nosso meio. Essas realidades, esses confrontos continuam acontecendo. O que o senhor acha disso? O que o senhor pensa disso? O senhor não é a favor disso? Então a gente vive sendo colocado em saias justas aí para as pessoas nos condenar, nos julgar, porque tem gente que tem como esporte predileto denigrir a pessoa do outro, né? Tem gente que não consegue viver sem falar mal do outro, tem gente que não consegue dar um passo na vida sem falar o mal do outro. E Jesus agora encontra um doutor da lei de bom senso. Qual que é o maior mandamento? Qual é o principal? Agora não é mais um homem que está pensando em colocar Jesus numa saia justa. Um doutor da lei é alguém que conhecia profundamente a Sagrada Escritura. Era alguém especializado nisso. E é alguém que pergunta a Jesus sobre a opinião de Jesus, qual é o primeiro mandamento, a maior lei. Jesus pega o Deuteronômio Levítico, ele vai no Antigo Testamento e pega duas citações do Antigo Testamento. Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, povo de Deus. O Senhor nosso Deus, não é o meu, é o nosso Deus, é o único Senhor. Então o Senhor nosso, nós estamos em comunhão, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento e com toda a tua força. Coração, alma, entendimento e força. Com tudo que eu tenho. Eu tenho isso. Eu tenho o que eu tenho no coração, a minha alma que me dá vida, o meu entendimento que é a minha inteligência, a minha razão e a minha força. Então, amar a Deus é colocar toda a minha vida e tudo aquilo que eu sou e tudo aquilo que eu tenho de força vital, podemos assim dizer, para diante de Deus.
Então ele busca isso em Deuteronômio, viu? Então coloca aí, coração, alma, entendimento e força. O segundo mandamento é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. Então, quando pergunta qual que é o maior mandamento, Jesus responde, o amor. Sai da categoria da obrigação e da proibição e nos coloca na esfera do amor. Viu? Na esfera do amor. Não existe outros mandamentos maior do que esse. Amar a Deus com tudo aquilo que eu sou. O segundo é amar o próximo como a si mesmo. Então nós temos aí uma harmonia. O ser humano harmônico, de bem ou que está bem, é aquele que está bem com Deus, está bem com o próximo, está bem consigo mesmo. É aquele que consegue conviver com Deus, consegue conviver com o próximo, consegue conviver comigo mesmo, conosco mesmo. Por mais que às vezes a gente seja colocado à prova, por mais que alguém tente nos colocar numa situação delicada para nos julgar e nos condenar, por mais que às vezes a gente queira absolutizar uma regra temporal de alguma orientação que serve para um período X e não serve para a vida toda, então a resposta de Jesus é, olha, o maior mandamento é amar a Deus, o próximo e a mim mesmo. Quando eu não estou bem comigo mesmo, a gente coloca tudo em checkmate. Quando eu não estou bem comigo mesmo, a gente coloca tudo para caminhar para o fim. Quando eu não estou bem com o próximo, também estraga tudo. Porque viver de mal com o outro faz mal. Isso não quer dizer que você tem que gostar de todo mundo. Tem gente que é bom ficar longe mesmo. Tem gente que é bom não fazer parte da sua vida. Tem gente que é bom não se aproximar. Tem alguns que eu faço questão. É que uma vez alguém me mandou uma mensagem, estou chateada, padre, porque estou falando tão mal do senhor aqui. E eu respondi com delicadeza, dependendo de quem está falando é um elogio, né? Dependendo de quem está falando mal de mim, é um elogio. Os fariseus falavam mal de Jesus. Não que eu seja Jesus, nem que eu esteja certo ou que eu sou dono da verdade. Mas eu gosto também muito da afirmação de um ex-superior meu em Roma. Você pode discordar de mim, desde que você argumente. Não tem problema nenhum você discordar de mim, desde que você argumente. O mestre da lei, que tem bom senso, ele responde muito bem, mestre da verdade, como disse, este é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. É um mestre, ele tem bom senso. O senhor tem razão, o centro aí é o amor. Amor a Deus com tudo aquilo que eu sou, ao próximo e a mim mesmo. Isso é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. A gente pensa muitas vezes que viver e agradar a Deus é fazer penitência e sacrifícios. Não, viver e amar a Deus é amar o próximo, é viver no amor. E o amor me obriga a fazer o que eu não quero, né? E o amor me obriga a fazer o que eu não quero. A liberdade me obriga a fazer o que eu não quero. É a afirmação. O ser humano verdadeiramente livre é aquele que faz o que não quer, mas faz. Ele faz o que não quer por algo maior. Viu? Porque ninguém nesse mundo é insubstituível, mas todos são necessários e ninguém está dispensado do seu dever, não. Ninguém está dispensado do seu dever, não. Por isso, nesse exercício da fé, nesse exercício da oração, Jesus olha para este homem e diz, muito bem, você não está longe do reino de Deus, não. E todo mundo se cala, porque agora a gente está discutindo qual que é o maior mandamento e Jesus diz que é o amor a Deus, ao próximo e a mim mesmo. E a gente não tem essa consciência, né? Os problemas que surgem no mundo da igreja, das comunidades, não tem nada a ver com a dimensão do amor, tem a ver com a dimensão da lei mesmo. Quer dizer, uma madrinha pode ser madrinha de um rapaz na crisma, ou isso é pecado, anula o sacramento. Viu? Quem pode, quem não pode batizar, quem pode, não pode comungar, como é que é a conduta da vida de cada um. Quer dizer, nossas questões religiosas, elas são muito mais ligadas ao farisaísmo do que à lógica do amor. Porque o critério religioso nunca é se a pessoa tem ou não tem fé, mas se a conduta moral da pessoa é ou não é conforme a igreja deseja e quer. Que Deus abençoe e ilumine a todos nós, nos dê um coração bom, capaz de amar e perdoar sempre. Um abraço, até mais.